Sejam bem-vindos, caros alunos, para mais uma aula do professor Sandro Lemos. Na nossa primeira imagem, vamos fazer um breve resumo da aula anterior. Na aula anterior, falamos sobre a ligação covalente, né? Os átomos, eles se combinam, eles se ligam a fim de se estabilizarem e formarem os diversos materiais existentes na natureza, né? Essa matéria que eu digo aos senhores, matéria é tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço. E essa matéria é formada por átomos que se ligam, que se combinam, ok? E nós temos tipos de ligações, como já foi dito anteriormente. Na primeira aula falamos de ligação iônica, né? Onde há uma transferência de elétrons que ocorre entre metal e ametal, né? E também eu tenho metais e hidrogênios, no caso a formação de hidretos. Na aula anterior falamos de ligação covalente, né? Ligação covalente trabalha compartilhamento desses elétrons. Os elétrons desses átomos, eles são compartilhados a fim de buscarem uma estabilização eletrônica, baseada na teoria que nós chamamos de teoria do octeto, né? Que um átomo ele precisa de 2 ou 8 elétrons na sua última camada, dando assim a sua famosa estabilidade, tendo uma configuração semelhante dos gases nobres, que apresenta essa configuração eletrônica de alta estabilidade. Meus queridos, então, ligação covalente, aula anterior, compartilhamento desses pares de elétrons, né? E ocorre entre ametais e ametais, né? Que está lá na pontinha direita da nossa tabela periódica, né? São os nossos ametais. Ocorre entre hidrogênio e ametais e hidrogênio e hidrogênio. No caso, hidrogênio e hidrogênio, porque tem um único elétron de valência, então ele vai se estabilizar com 2. Né? Vou compartilhar o seu único elétron, então vai ficar com 2, então vai ficar estável, no caso o gás hidrogênio H2. Nós temos aí como exemplo na primeira imagem, que já foi da imagem anterior, né? O flúor 2, né? Os átomos de flúor que estão na família 7A da tabela periódica, eles possuem 7 elétrons na última camada. E esses 7 elétrons são representados por pontinhas, bolinhas, como você preferir. E essas bolinhas são os nossos elétrons, que são representados assim, né? De acordo com a nossa representação de Lewis, né? Que foi Gilbert Lewis que criou esse tipo de representação e descobriu esse compartilhamento. Okay? Então, nós temos esse par de elétrons compartilhados aí, que é uma ligação covalente. Temos também, no outro exemplo aí, o hidrogênio compartilhando o seu elétron com o cloro, né? Formando o que nós chamamos de compostos moleculares, que apresentam umas características diferentes dos compostos iônicos, né? Que já foi dito na aula anterior. Certo? Então, meus queridos, vamos para a aula de hoje. Na aula de hoje, vamos trabalhar ligação metálica. Imagem 2, ligação metálica. Os metais, eles apresentam algumas propriedades que variam conforme a sua natureza e fazem com que eles sejam úteis em diversas aplicações. Os de maior brilho são utilizados em joalheria, como você está visualizando na sua tela essas imagens aí. E na fabricação de moedas, os que apresentam maior rigidez, dureza e alta densidade, eles são empregados em instrumentos e implantes cirúrgicos. Outra propriedade a ser considerada é a sua condutibilidade elétrica, talvez seja a característica mais importante desses metais, né? Cujos diferentes graus são muito importantes em aplicações tecnológicas e da indústria eletrônica. São as imagens de referência que eu coloquei aos senhores nessa imagem 2. Vamos lá para a imagem de baixo. Professor, a ligação metálica ocorre entre quem? Se é ligação metálica, é porque a ligação acontece entre metais. Então, vamos lá. O modelo do mar de elétrons. Esse modelo que você está visualizando na sua imagem aí embaixo de cinza. Preste atenção. Os elementos químicos metálicos, de modo em geral, nós sabemos que eles são pouco eletronegativos. Você já estudou eletronegatividade, que é essa tendência de atrair elétrons para perto de si, né? Nós temos alguns elementos bastante eletronegativos na tabela periódica. No caso, o nosso flúor, o oxigênio, o nitrogênio são bastante eletronegativos. Então, devido a essa pouca eletronegatividade dos metais, eles não exercem uma atração muito forte sobre os elétrons na camada de valência.
Esses elétrons da camada de valência que possuem uma energia de ionização e afinidade eletrônica baixa. Assim, quando nós temos dois átomos metálicos muito próximos, essas forças de atração e de repulsão entre esses núcleos e os elétrons mais externos são bastante fracos. Então, para que haja uma maior atração entre esses átomos metálicos e uma menor repulsão, é necessário que eles estejam bastante próximos uns dos outros, para que tenha uma maior atração, em detalhe, uma menor repulsão, né? Em um arranjo tridimensional semelhante ao dos compostos iônicos, que nós já estudamos isso, que é o retículo cristalino, no caso dos compostos iônicos, né? Então, nós temos esse arranjo tridimensional que você está visualizando nessa imagem, certo? Dessa forma, nós consideramos que os elétrons mais externos dos átomos metálicos, eles adquirem mobilidade entre os átomos. Eu estou falando dos elétrons da camada mais externa, ok, meus queridos? De quem? Dos átomos metálicos, porque estamos trabalhando ligação entre átomos metálicos. Nesse momento, os átomos dos elementos químicos metálicos, eles se transformam nos cátions correspondentes e permanecem ligados pelas forças de atração entre eles e os elétrons livres dos átomos vizinhos. Por isso que esse modelo ele foi utilizado para explicar a ligação metálica, e esse modelo foi chamado de mar de elétrons, uma vez que prevê, a livre circulação de elétrons em torno dos cátions, compondo uma rede ou estrutura metálica. Observe aí, detalhe, ligação metálica acontece entre metais, ocorre a liberação parcial dos elétrons, ou seja, eles perdem elétrons porque os metais têm essa tendência de perder elétrons. Geralmente os metais da família 1A, 2A e 3A têm essa tendência de perder esses elétrons. E como consequência dessa perda, a formação desses cátions, que é o íon. Você sabe, o íon é o desequilíbrio de cargas, e esse íon na sua forma catiônica, quando perde elétrons, ocorre esse desequilíbrio, fica com uma deficiência de elétrons, uma deficiência eletrônica. E detalhe, é formada aí uma nuvem de elétrons que se movimenta de maneira desordenada, ao redor desse íon positivo, que é o cátion, por isso que é chamado de mar de elétrons. E essa ideia, na formação de mar de elétrons, ela foi proposta em 1900. Preste atenção, muito tempo atrás, né? 1900, pelo físico alemão Paul Drude. É nesse modelo de mar de elétrons que você tem na sua tela, os elétrons de valência, que são os elétrons que estão na nossa última camada, eles apresentam alta mobilidade ao redor desse íon positivo, né? Esse cátion, não estando ligados a nenhum átomo em particular. A formação do mar de elétrons é explicada por quê? Pela baixa energia de ionização e pela baixa eletronegatividade dos metais, né? Que podem formar esses íons na sua forma catiônica. Então, desse modo, os elétrons de valência desses elementos químicos formam um conjunto de elétrons livres sem uma localização definida. Nós observamos aí que esses elétrons, eles circulam livremente entre os cátions, entre esses íons positivos, né, mantendo-os unidos, né? Então, essa nossa imagem 2 mostra como ocorre a ligação metálica entre metais, o porquê ocorre, porquê são os metais, né, e o que é esse mar, esse modelo de mar de elétrons, que é explicado pela baixa eletronegatividade e eletroafinidade e pela baixa também energia de ionização entre os átomos metálicos. Imagem 3, propriedades metálicas desses átomos metálicos que se ligam e formam esses compostos metálicos. Vamos lá. Em geral, os compostos metálicos já apresentam essas propriedades, né? Como você está visualizando na sua tela, na sua imagem, perdão. Maleabilidade, ductibilidade, brilho, condução térmica e elétrica, dureza, resistência à atração, entre outros. São propriedades gerais desses metais. Alto ponto de fusão,
Isso se deve, essas características, devido, é bom prestar atenção, à facilidade de movimentação dos elétrons. Os elétrons, eles se movimentam ao redor desse íon positivo, por isso que o modelo é chamado de mar de elétrons. E essas características se dão devido a essa facilidade de movimentação e a formação de estruturas metálicas, como você está visualizando em diversos exemplos de materiais existentes na natureza, né? Tanto aí que nós temos exemplos como parafusos, né? Nós temos fios de cobre, nós temos uma panela sendo aquecida, enfim, tudo isso são estruturas metálicas. Nós devemos saber que em uma estrutura metálica, os elétrons de valência, esses elétrons que estão de vermelhinho na sua tela aí, na sua imagem, que estão ao redor desse íon positivo, eles se movem livremente, permitindo essa característica que nós estamos visualizando aí, no caso, a condução elétrica e também a condução térmica. Vamos lá, ó. De modo semelhante ao que ocorre com os compostos iônicos, como nós já falamos, o arranjo bem definido dos compostos metálicos faz com que eles apresentem altas temperaturas de fusão e de ebulição e elevadas densidades. As condutibilidades elétrica e térmica dos metais, ela pode ser explicada por essa existência desses elétrons livres, que permite o estabelecimento de uma corrente elétrica e a transferência de calor. Além disso, esses elétrons livres da superfície dos metais são capazes de absorver, detalhe, e refletir a luz. Por isso, os metais eles apresentam brilho característico. O modelo de mar de elétrons também explica outra propriedade que nós chamamos de maleabilidade dos metais. Isto é, a propriedade que permite a um material sofrer deformações, como você está vendo aí nessa chapa metálica, né? A capacidade de transformar o metal em lâminas, maleabilidade. Isso ocorre porque a presença de elétrons com grande liberdade de movimento produz uma ligação metálica não direcionada que permite ao metal, ao ser submetido a um esforço mecânico, por exemplo, quando você pega um martelo e vai de encontro a uma chapa metálica, né? Quando é submetido a um esforço mecânico, você direciona esse martelo a uma placa metálica, acomoda os seus cátions elétrons facilmente em novas posições, por isso que fica achatado o metal. Essa é a principal diferença entre as estruturas metálicas e as cristalinas iônicas, que são extremamente rígidas com distâncias bem definidas. É a principal diferença. Olha, isso é uma questão da nossa atividade, tá? Por que essa diferença? Essa diferença é devido a que quando o metal ele é submetido a um esforço mecânico, ele acomoda os seus cátions e os seus elétrons facilmente em novas posições, diferentemente do que acontece para os compostos iônicos. Por isso que fica achatadozinho a chapa metálica quando é submetido a um martelo, por exemplo, quando você dá com o martelo no metal, ok? Porque ele fica em uma nova posição, diferentemente dos compostos cristalinos iônicos, que são extremamente rígidos, mas que possuem uma distância bem definida entre eles. Outra propriedade que pode ser bem explicada por esse modelo, que todos conhecem, eu acredito que seja a dureza dos metais. O metal é bastante duro, né? Quanto maior a carga, e a explicação é devido a isso, ó. Quanto maior a carga do íon metálico formado, maior o esforço necessário para deformá-lo. Isso acontece porque quanto maior a carga, maior a atração efetiva entre os cátions e os elétrons livres, o que diminui a maleabilidade do metal, por isso que fica com uma rigidez maior, uma dureza maior, que a gente não consegue movimentar com tanta facilidade. Exemplo disso, você pega um prego, né? Um prego que é utilizado em construção, tenta deformar esse prego para ver se você consegue. Por quê? Porque ele possui uma maior carga de íon metálico. Então, eu preciso de um esforço maior para deformar esse material. Então, detalhe, esse prego ele possui uma maior carga, por isso ele tem uma maior atração efetiva entre os cátions e os elétrons livres.
o que diminui essa propriedade aí de deformar com facilidade um metal. Certo, meus queridos? Ou seja, aumenta a sua dureza, exemplo do parafuso, como você está visualizando na sua imagem. Imagem 4, ligas metálicas. Ornamentos e utensílios de metal são marcas da cultura de diversas civilizações. Metais preciosos como prata, ouro e platina costumam ser empregados na produção de peças de valor, como adornos, ídolos e moedas, não só por sua beleza e por serem raros, mas por serem também muito resistentes à oxidação. Isso é muito importante. Como vimos anteriormente, esses metais eles não são encontrados isolados na natureza. Muitas vezes é preciso separá-los de outras substâncias para obtê-los puros. Já utensílios como ferramentas, arados, armas e moedas de pequeno valor requerem características que não são encontradas em uma substância metálica pura. Para reunir as características desejáveis, é preciso misturar substâncias diferentes. Quando nessas misturas, um dos componentes é um metal, tem-se o que nós chamamos de liga metálica, que é uma mistura eutética de sólidos. Como as ligas metálicas apresentam características diferentes das dos metais que as formam, podem apresentar vantagens para fins específicos, né? Então é possível nós obtermos, por exemplo, um material com menor ponto de fusão, como é o caso da solda, chumbo, o caso da solda, que é uma composição, uma mistura de chumbo e estânio. Também é possível diminuir a maleabilidade, como na mistura de ouro e prata, usada em joalheria. As condutividades térmica e elétrica também podem ser alteradas, como nos fios de nicrômio, que é uma mistura de níquel e crômio, usados em secadores de cabelo e em torradeiras. Nesse caso, a liga diminui a condutividade, aumentando a resistência do material. Bom, nós temos aí alguns exemplos, então o que você deve saber é que se nessas misturas um dos componentes é um metal, né? Nessas misturas para formar esses materiais, um desses componentes é um metal, nós temos o que nós chamamos de liga metálica, que é uma mistura eutética de sólidos, né? Então, essas ligas metálicas podem apresentar diversas características de acordo como posso falar assim, de acordo com o gosto do cliente, né? E pode apresentar essas vantagens para fins específicos, como eu falei anteriormente, para secador de cabelo, para diminuir a maleabilidade, para diminuir a condutibilidade elétrica e térmica. Então, essas misturas, elas são feitas a fim de formarem essas ligas metálicas. Temos alguns exemplos aí nesse quadro para os senhores de liga metálica, os componentes que as formam, as características e as aplicações, né? Para esses fins aí desses componentes metálicos, dessas ligas metálicas. Ó, nós temos o latão como primeiro exemplo, que é uma mistura do componente de cobre e zinco, né? Característica bastante do latão, meus amigos, é a maleabilidade, né? Transformar em lâminas e devido a essa deformação também, a resistência à corrosão é bastante importante também do latão. E as aplicações para o latão pode ser tanto em tubos de metal, armas, instrumentos musicais, né? Nós temos outro exemplo também, o aço. Aí eu passei o bronze, que é o cobrestão, e vamos para o aço. O aço, os componentes que formam o aço é ferro e carbono. A característica importante desse aço é a resistência à corrosão e o alto brilho, né? E a aplicação desse aço em tecidos domésticos a gente pode encontrar em indústrias automobilística e naval, certo? Nós temos a amálgama. Muitos antigos, eu acredito que os pais de vocês possuem na sua dentição, né, na sua arcádia, acho que é assim que pronuncia, amálgama. Amálgama é uma mistura de mercúrio, prata, estanho e zinco. E a amálgama tem uma característica importante, que é a resistência à oxidação e a alta maleabilidade, né? E a aplicação da amálgama ela já foi bastante utilizada no garimpo de ouro, hoje está diminuindo essa
essa aplicação, essa utilização no garimpo. E ela já foi empregada em restaurações dentárias. Muitos parte de vocês têm a sua dentição amálgama, né, que substitui a restauração de resina que hoje é feita, que é da cor do dente. A amálgama é uma coisa mais escura, como se fosse um mercúrio no dente dos pais dos senhores, que são para pessoas mais antigas, que era utilizada essa liga metálica, né, na parte de restauração. Bom, nós temos aí o ouro 18 quilates, né, que é uma mistura de ouro e cobre. Esse ouro 18 quilates, temos essa mistura desses componentes de ouro, prata e cobre. A característica importante desse ouro 18 quilates é a alta ductibilidade, né, transformar em fios esses componentes, essa liga metálica, a maleabilidade e o brilho também. E a aplicação é joias. O ouro 18 quilates, a aplicação praticamente quase que 100% exclusivamente é para joias. Nós temos também aí outros exemplos para os senhores, mas de início, ligas metálicas é isso, tá, meus queridos? É quando um dos componentes dessa mistura é um metal, então vai ser uma liga metálica. E aí nós temos vários exemplos de metais que se misturam e formam o que nós chamamos de ligas metálicas, que são bastante utilizadas no nosso cotidiano. Última imagem na nossa aula de hoje, imagem 5, metais essenciais para a vida. Bom, a maior parte das substâncias que constituem os seres vivos é formada principalmente por 6 elementos químicos, unidos por ligações covalentes, que são, observe aí, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Esses elementos químicos se combinam de inúmeras maneiras para dar origem a uma diversidade de moléculas, desde proteínas, DNA, carboidratos e lipídios, até a própria água, que compõe de 40% a 70% do organismo humano. No entanto, não são apenas esses elementos químicos que desempenham um papel essencial na criação e na manutenção da vida. Muitos metais também estão presentes naturalmente no organismo e exercem funções bastante importantes. Esses elementos químicos, porém, não estão presentes na sua forma metálica sólida, mas sim em sua forma iônica. Em geral, esses íons metálicos estão associados a proteínas específicas que recebem o nome de metaloproteínas. Uma dessas metaloproteínas que desempenha um papel importante nos organismos vivos é a hemoglobina, presente nas hemácias, cuja função é realizar o transporte de oxigênio até as células através do sangue. Bom, além dessas metaloproteínas, nós temos os íons metálicos que podem estar associados a outras moléculas, portanto, estruturas diferentes. O metal cálcio, em sua forma iônica, que é o íon cálcio 2+, ele é encontrado nas estruturas ósseas e no esmalte dos dentes, pois compõe a estrutura da hidroxiapatita, né? Muito presente nesses órgãos. Outros metais, como crômio, manganês, cobalto e cobre, também presentes em suas formas iônicas, estão envolvidos em processos metabólicos, sendo extremamente importantes para o bom funcionamento do corpo humano. Enquanto alguns elementos metálicos são fundamentais para o bom funcionamento do corpo humano, existem outros que podem causar graves problemas para a saúde, graves intoxicações no organismo quando absorvidos. É o caso, meus amigos, por exemplo, do chumbo e do mercúrio, conhecido como metais pesados. Ambos esses metais, chumbo e mercúrio, eles são absorvidos pelo organismo por meio do sistema gastrointestinal e das vias respiratórias e podem causar distúrbios neurológicos, gastrointestinais e renais, entre outros problemas. Em concentrações elevadas, detalhe, podem levar à morte. Sabemos que o mercúrio, ele é um metal, ele é utilizado na atividade de garimpo, né? Pela facilidade de formar amálgamas, que nós já mostramos agora que era uma liga metálica, com outros metais. Como o mercúrio ele possui uma temperatura de fusão e de ebulição menor que a do ouro, ele pode ser separado do metal de interesse com a ajuda de um maçarico, porém essa prática acaba liberando vapores de mercúrio extremamente tóxicos na atmosfera.
Bom, acabei de ler para os senhores aqui um material que eu tenho sobre esses materiais, esses metais que são essenciais para a vida, né? Então, meus queridos, nós terminamos o nosso conteúdo de liga metálica. É bem simples, bem acessível, não tem muito mistério, é bem teórico até. A gente só tentar entender como se formam essas ligas metálicas, como ocorre a ligação entre esses átomos metálicos, né? Então, as propriedades desses metais, como a gente encontra, onde encontramos esses materiais, suas características importantes. Bom, o que eu vou deixar aos senhores é um material de apoio e uma lista, uma pequena atividadezinha com questões bem direcionadas a esse contexto aí que nós trabalhamos agora, tá? Muito obrigado, até a próxima aula e valeu!